Boa noite, banca. Boa noite aos outros presentes. Eu sou o Jonas Barros, essa é a Mayara Matsuoka e o Wilson Carlos. Nosso roteiro, a gente tem alguns tópicos iniciais, com introdução, objetivo, delimitação e relevância do tema, motivação. A partir daí a gente inicia a metodologia, parte para o desenvolvimento e por fim as considerações finais. As redes Wi-Fi elas têm ganhado grande espaço no mercado desde a década de 90, onde elas deram origem. Elas provêm uma grande flexibilidade na rede, evitando o uso de cabo. E hoje a gente pode dizer que é uma das principais tecnologias que suportam os dispositivos móveis, como celulares, né, smartphones, tablets, notebooks. Porém, toda essa flexibilidade ela traz um leque de novas vulnerabilidades, porque a gente não tem como limitar o sinal da rede Wi-Fi. Não é igual uma rede cabeada, que você sabe por onde o cabo passa. Então, assim, a gente colocou essa situação, trouxe esse estereótipo para uma situação corporativa, onde essa rede Wi-Fi estaria conectada a uma rede cabeada, onde tem transações de alto nível que exigem alto nível de confidencialidade, servidores, ou seja, existem informações confidenciais dentro dessa rede cabeada e ela está conectada a uma rede Wi-Fi. Então a nossa solução ela evita que a rede Wi-Fi acabe sendo a porta de entrada para a rede cabeada. Nosso objetivo, como eu já acabei de dizer, é desenvolver uma solução que assegure uma rede cabeada por detrás de uma rede Wi-Fi. A gente logo pensou em confidencialidade, como a gente vai deixar o acesso confidencial a somente aquelas pessoas que têm que ter aquele acesso. Então a gente resolveu usar a impressão digital. No caso, a impressão digital é uma característica única de cada ser. Então a gente sabe que hoje em dia bancos usam, o sistema de trânsito usa. Então é uma tecnologia que tem um alto nível de confiabilidade que a gente pode estar usando aqui na parte de autenticação. Cada usuário também nesse nosso sistema tem que ser tratado de uma forma personalizada, porque cada usuário tem um acesso para executar sua determinada função na empresa. Então cada usuário é tratado de uma forma com acessos diferentes para que ele desempenhe a sua função. Nossa delimitação do tema, nosso tema ele aborda somente redes Wi-Fi do tipo infraestrutura e a gente vai abordar somente a parte de segurança. Está totalmente fora de escopo qualquer característica física de transmissão, tanto da rede cabeada quanto da rede Wi-Fi. Detalhamento de protocolo, outros tipos de biometria que não sejam a biometria por impressão digital, qualquer leitor que não seja o leitor que a gente usou nesse desenvolvimento, que é o Hamster DX da FingerTech, qualquer tabela de firewall que não seja a tabela filter, qualquer chain que não seja input e forward, qualquer protocolo de roteamento ou tabelas de roteamento está totalmente fora do nosso escopo, NAT e IPv6. Relevância do tema. Nos nossos últimos 2 trabalhos, a gente tentou buscar as vulnerabilidades nas redes Wi-Fi. E assim, a gente teve grande facilidade em conseguir acesso. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes essa segurança que a gente tem nos protocolos, o WEP, WPA, WPA2, muitas vezes não é suficiente para garantir a confidencialidade que uma empresa precisa para o seu negócio. E isso realmente se agrava quando essa rede Wi-Fi está conectada à rede cabeada. A rede cabeada, como eu já tinha dito, que tem transações e tem servidores, serviços com muito valor para uma corporação. Então a gente resolveu colocar uma solução que garantisse a confidencialidade da rede cabeada, mesmo estando conectada a uma rede Wi-Fi. A nossa motivação foi desenvolver um projeto que é além do que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu 99% do nosso tempo que a gente aprendeu questões de infraestrutura, porém a gente resolveu colocar também a nossa questão do desenvolvimento, a parte de banco. Então a gente uniu tudo isso para trazer em prol de um objetivo em comum, que seria a segurança da informação. Nossa metodologia, a gente primeiramente teve uma etapa de levantamento de requisitos.
a gente viu o que precisava, levantou, botou numa lista. Então, as principais necessidades que a gente teve já de início foi a questão do desenvolvimento. Então, seria o Java, o SDK do leitor biométrico, que a gente teria que fazer a aplicação Java conversar com o leitor biométrico. Cadastrar isso no banco de dados. Então, assim, a gente, depois do levantamento de requisitos, iniciou uma fase de pesquisa, onde a gente fez toda a pesquisa necessária para se desenvolver as aplicações, partindo para o próximo tópico que já desenvolvemos ela, desenvolvemos os módulos das aplicações, fizemos elas conversarem. Depois disso, a gente integrou tudo que a gente desenvolveu com o Firewall do Linux. Depois que estava tudo rodando, a gente iniciou uma fase de testes que durou até o fim do nosso desenvolvimento, onde a gente viu que estava tudo funcionando. Desenvolvimento. O iFinger é uma solução especificamente para redes corporativas, onde a sua principal função é proteger uma rede cabeada por detrás de uma rede Wi-Fi. A topologia que a gente usa na solução iFinger é essa apresentada aqui na imagem. A gente tem um servidor iFinger como intermediário entre a rede cabeada, que a gente chama de segmento confiável, e a rede Wi-Fi, que a gente chama de segmento não confiável. Nosso servidor iFinger tem uma interface para o lado da rede cabeada ligada no switch, com a faixa de IP 192.168.1 na 0, na barra 24, nossa máscara. E do lado da rede Wi-Fi a gente tem uma interface com a faixa de IP 192.168.2 alguma coisa na nossa máscara barra 24 também. Nossa interface da parte da rede cabeada está conectada a um AP. E esse AP, na verdade, a única função dele é ficar em modo bridge, ou seja, ele não faz roteamento. Ele vai ser apenas uma ponte de comunicação entre a estação, que vai se conectar via Wi-Fi, e o nosso iFinger Server. As aplicações. A gente desenvolveu 3 módulos de aplicação, que seriam esses 3, o iFinger Client, o iFinger Register e o iFinger Server. O iFinger Client, como vocês podem ver na telinha aqui, é um software cliente, onde todo mundo que se conecta à rede Wi-Fi precisa executá-lo para se autenticar. Ele vai solicitar um dos 10 dedos da mão de forma randômica. O cliente clica em coletar a impressão digital, ele coloca a impressão digital, ele coloca o dedo no leitor biométrico, ele lê essa biometria, consulta no banco, se existir, autentica o usuário. O iFinger Register, ele é responsável por cadastrar os usuários no banco. Então aqui vocês podem ver a primeira tela aqui do iFinger Register, nome do usuário, grupo de segurança, regra de segurança. Ali também tem as configurações na segunda aba de grupo de segurança, mas a gente vai mostrar posteriormente com mais detalhes essa tela aqui para vocês. E o módulo iFinger Server, ele não possui interface gráfica. Ele fica rodando no nosso servidor iFinger, esperando requisições na porta 7070 do módulo iFinger Client. Então, quando o usuário vai se autenticar, ele coloca o dedo no iFinger Client, ele conversa com o iFinger Server e eles autenticam ou não aquele usuário. Servidor iFinger. O servidor iFinger, a gente utilizou o Linux Ubuntu 12.10, 32 bits. Dentro dele, a gente tem as configurações de firewall, DHCP, a estrutura de diretórios, os scripts para automatizar algumas tarefas, o registro de logs e o sistema gerenciador de banco de dados. O firewall ele é utilizado para bloquear todo tráfego vindo da rede Wi-Fi. Ele só libera para a rede Wi-Fi as portas 67 UDP, que é para o DHCP, a porta 3306, que é para o MySQL, que é o nosso gerenciador de banco de dados, e a porta 7070, que é para o nosso iFinger Server. O DHCP, a função do DHCP no nosso iFinger Server é unicamente endereçar os clientes que estão do lado não confiável, que seria a rede Wi-Fi. A gente utiliza aqui o range por padrão do IP 192.168.2.20 ao IP
168.240. A gente tem uma estrutura de diretórios. Essa estrutura de diretórios ela tem a função de organizar os scripts, as aplicações, os logs, de uma forma que a gente consiga trabalhar. Então vocês podem ver aqui, ó, a gente tem desde o /yfinger, a gente tem bin, log, security group, security rules, temp, cada um com sua função específica. Scripts. A gente tem uma série de scripts para automatizar as tarefas do nosso yfinger server. Aqui, como exemplo, a gente tem o default rules, que aplica as regras padrões de firewall para que o yfinger funcione. O wf session, que é um script que a gente utiliza na hora de fechar uma sessão com o usuário. O wf status, que é um comando que a gente checa as sessões que estão em tempo real. Então, assim, esses scripts ajudaram a gente a automatizar uma série de tarefas que não precisaram ser desenvolvidas em Java. Logs. Os logs são históricos de conexão e desconexão de cada usuário. Toda vez que um usuário se conecta no sistema yfinger ou se desconecta do nosso sistema yfinger, ele tem um registro da hora, IP, data que ele se conectou ou se desconectou. A gente colocou um exemplo aqui, /yfinger /log1, porque todo log é armazenado nesse diretório. O 1 no final é o nome do arquivo de log. 1 porque é o ID do usuário no banco de dados. Se a gente cadastrou pela primeira vez um usuário, ele pega o ID 1. O segundo, o sequencial, seria o ID 2, 3, 4, isso é incremental. Então cada usuário tem o seu ID e ele armazena dessa forma aqui os logs. Sistema gerenciador de banco de dados. A gente utilizou como sistema gerenciador de banco de dados o MySQL. O MySQL, dentro dele a gente tem uma tabela chamada yfinger. Dentro dessa tabela yfinger, a gente tem uma base de dados chamada yfinger. Dentro dessa base de dados a gente tem duas tabelas, a tabela users e a tabela groups. A tabela users, a gente tem o cadastro de todos os usuários e todas as biometrias dos usuários. Todas as biometrias vêm cadastradas em formato de hash para facilitar o cadastro no banco. Então a gente só armazena um texto, números e letras, uma string simples. No groups a gente armazena as configurações de grupo. A gente vai mostrar mais adiante quais são esses grupos e como eles funcionam. Usuário. Todo cliente conectado à rede Wi-Fi tem que ter um usuário para se autenticar no nosso sistema, seria o yfinger. Esse usuário ele carrega várias configurações, como regras de segurança. Ele pode estar associado a grupos de segurança, e toda vez que ele for se autenticar, ele tem que se autenticar com o nome de seu usuário e aplicar as regras que competem a esse determinado usuário. Regras de segurança. Para o nosso sistema, regra de segurança a gente define como liberações, ou seja, tudo é bloqueado. As regras de segurança vêm somente para liberar acessos. Então seriam liberações vinculadas a um usuário em particular, e um usuário pode possuir uma ou mais regras de segurança, ou até pode não possuir regras de segurança, porém ele tem que ser associado pelo menos a um grupo de segurança. Grupo de segurança. O grupo de segurança, ele nada mais é que uma forma de facilitar o cadastramento dos usuários. Então, em vez de você ter necessidade de toda vez adicionar todas as regras para todos os usuários, você pode facilitar isso. A gente tem três níveis de grupos. Então a gente tem o grupo restrito, parcial e o suporte. Vocês podem ver que a gente tem alguns acessos aqui que facilitam. Por exemplo, a internet, vídeo e e-mail. É só ticar a caixinha, associar o usuário a esse grupo e ele já vai ter esses acessos, sem precisar de ficar cadastrando regra por regra. Nessa tabela a gente consegue perceber como funciona a tela anterior. Então a gente, por exemplo, tem acesso à internet. O que a gente está liberando quando a gente tica a caixinha de acesso à internet? Está aqui. A gente libera a porta 80, a porta 443, tá vendo? Tem os protocolos, tem as portas UDP e TCP que a gente libera de acordo com o que a gente está ticando ou não nas nossas configurações de grupo. Sessão. No sistema yfinger, a gente define como sessão um vínculo
que é criado entre o nosso servidor Yfinger e um cliente que foi autenticado. Como funciona esse vínculo? O cliente foi autenticado, ele inicia a sessão. O nosso servidor monitora se esse cliente ainda está conectado. A partir do momento que esse cliente se desautentica, ou melhor, ele se desconecta, nosso servidor que está monitorando percebe a desconexão e finaliza essa sessão. Quando ele finaliza a sessão, ele apaga todas as regras do firewall daquele usuário. Aqui a gente tem o processo descrito de uma forma mais completa. No início, a gente tem uma estação que se conecta à rede Wi-Fi. Ele se conecta à rede Wi-Fi, mas ele não tem acesso a nenhuma rede. Até aí. A rede cabeada. Então ele tem que executar o Yfinger Client. Ele solicita um dos 10 dedos de forma randômica, o Yfinger Client. O usuário coloca no leitor biométrico o dedo correspondente. O Yfinger Client consulta o banco. Verifica se existe algum usuário com aquela biometria ou não. Se não existir, ele exibe uma mensagem de acesso negado e aí finaliza o processo. Se existir, então ele exibe uma mensagem que foi bem sucedida essa autenticação. O Yfinger Client se comunica com o Yfinger Server, passa o IP daquela máquina cliente, mais o ID do usuário. O Yfinger Server recebe essas informações e inicia uma sessão a partir dessas informações. A partir desse momento ele começa a monitorar a cada segundo se esse cliente continua conectado. Ele registra nos logs a conexão desse usuário, com data, hora e o IP que ele se conectou. Aplica as regras no firewall, liberando os acessos daquele usuário. Aplica as regras de grupo daquele usuário no firewall também. E fica monitorando se essa estação está conectada ou não. Ele entra no looping até que essa estação se desconecte. A partir do momento que ela se desconectar, ele apaga as regras, ele finaliza a sessão, apaga as regras do usuário, apaga as regras de grupo do usuário, registra nos logs, né, que o Yfinger, aquele host se desconectou, aquela hora, aquela data, e por fim ele finaliza a sessão. Considerações finais. A gente conseguiu atingir o objetivo. O Yfinger ele se demonstrou uma ferramenta muito eficiente para assegurar a rede cabeada por detrás de uma rede Wi-Fi. É necessário que cada usuário se autentique pela sua biometria. Cada usuário é tratado de forma independente um do outro, com seus acessos independentes. Então ele conseguiu atender o que a gente esperava. Comercialmente falando, ele ainda não compense talvez para empresas de pequeno e médio porte, porque teria que gastar com leitores biométricos, que é um valor considerável alto, mas com o tempo esse valor tende a se baratear, porque a gente pode perceber que está havendo um grande aumento no uso desse tipo de tecnologia para banco, para sistema de trânsito. Então com o tempo vai se barateando e essa solução vai se tornar viável para qualquer tipo de empresa, de pequeno, médio e grande porte. Sugestões para trabalhos futuro. Como vocês puderam ver, a gente só tem um módulo de inclusão de usuário, a gente cadastra o usuário. Para trabalhos futuros, a gente gostaria que fossem desenvolvidos um módulo para edição, exclusão de usuário, cadastro, edição, exclusão de grupos de segurança também, não só aqueles 3 que a gente propôs. Colocar um suporte para deficientes físicos com mais ou menos de 10 dedos. Ampliar, na verdade, o uso de sockets, porque da forma que a gente fez, talvez não tenha sido a mais eficiente. Então a gente sabe que se ampliasse o uso de sockets, eliminando alguns acessos como do Yfinger Client, a gente não deixaria a porta 3306 exposta para o segmento não confiável, ou seja, a rede Wi-Fi. E também colocar suporte ao IPv6, que a gente não tem. Lições aprendidas. Com certeza o que a gente mais aprendeu foi questões de desenvolvimento. Então a gente aprendeu a desenvolver em Java 7, MySQL. Também melhoramos o nosso conhecimento em segurança da informação, né? Entendemos um pouco mais de biometria e configurações de firewall. E com certeza a gente aprendeu a gerir um projeto com maior complexidade. Nas dificuldades encontradas, com certeza a maior dificuldade foi aprender a desenvolver, porque nenhum dos integrantes tinha bons conhecimentos na área de desenvolvimento, então esse foi
a maior barreira pra gente. Fim.